começar a gravação. Pronto. Gente, como eu havia falado para vocês, na disciplina de auditoria e controladoria, nós vamos estudar hoje sobre as técnicas de diagnóstico. Então, o que é isso? Né? Para que a gente consiga fazer, né, uma auditoria dentro de uma empresa, né, e organizar, de fato, a controladoria do negócio, a gente precisa fazer um planejamento. E esse planejamento envolve várias técnicas que todos os auditores e todos os profissionais dessa área, né, que normalmente são os contadores, os gestores financeiros, esse tipo de profissional que a gente já viu na outra aula, utiliza de várias técnicas para fomentar, para várias estratégias para fomentar, para ter como base todo o processo de auditar uma empresa. Na verdade, a auditoria ela surge, né, no processo financeiro. Então, tudo que acontece dentro do financeiro, a gente faz uma auditoria para checar, né, de fato, se está correto ou não aquela ação, ou aqueles números. Só que as coisas foram ficando maiores, foram ficando grandes, né? E aí essa auditoria e essa controladoria dentro de uma empresa, ela não se limitou apenas para a gestão financeira, e sim para a empresa como um todo. Então, pode sim fazer uma auditoria em toda a área de uma empresa, seja no recurso humano, seja no departamento pessoal, seja no marketing, então em toda a área, cabe sim fazer alguma auditoria, alguma controladoria para melhorar o processo gerencial, tá certo? E para isso a gente precisa entender o que é planejamento. Planejamento nada mais é do que delimitar o objetivo do escopo da auditoria, definir estratégias metodológicas a ser adotadas e estimar os recursos a curto prazo, se necessário a sua realização. Isso é um planejamento relacionado à auditoria. As equipes de auditores, gente, eles precisam entender, ou pelo menos ser capaz de trabalhar da seguinte forma, usando esses pré-requisitos aqui. Opinar sobre a viabilidade de um trabalho empresarial, indicar as dimensões de desejo que deverão ser abordadas, delimitar os objetivos da auditoria, definir a metodologia a ser utilizada, elaborar as questões de auditoria e explicar os critérios que vão ser utilizados. E aí, esses critérios que vão ser utilizados, eles trabalham dentro desse tipo de planejamento, desse planejamento que a gente está falando. A análise, a definição e a especificação da auditoria. Então, esses critérios, esse planejamento, eles trabalham dentro desses critérios, né? Desses critérios para trabalhar essas atividades dentro do processo de auditoria. A análise, a definição e a especificação de um processo de auditoria. E aí, dentro desse processo de auditoria, né? A gente trabalha várias ferramentas, como o brainstorm, que a gente vai ver agora, como a análise dos stakeholders, quem são os stakeholders em um processo de auditoria, quem são, o que é uma análise SWOT, como é que funciona a análise SWOT dentro do processo de auditoria, e, por último, a DVR, que é a Diagrama de Verificação de Risco. Então, essas são as 4 ferramentas, né? São as 4 ferramentas que todo auditor financeiro ou empresarial ou contador tem que saber na ponta na ponta do lápis. Né? Então, porque acontece dessa forma. São as ferramentas que vai dar base, são essas ferramentas que vai dar base para um processo de auditoria eficiente. Entenderam? Então, assim, e aí, quando se trabalha dessa forma, a gente começa a entender como a gente vai solucionar as possíveis causas e as possíveis situações que podemos encontrar de erro dentro de uma empresa e propor as soluções desejadas. Tá certo? Então, o primeiro conceito, a primeira técnica, né, é o famoso brainstorming. O que é isso? O brainstorming, gente, é conhecido como uma tempestade de ideias. São atividades desenvolvidos para explorar a potencialidade criativa do indivíduo ou do grupo. Então, isso é importante. Por que isso é importante numa auditoria? Né? Quando se utiliza essa técnica? Quando não há clareza sobre o tema, né? Digamos que a empresa tem digamos que a empresa vai contratar para fazer uma auditoria no setor fiscal. Então, quando o auditor realmente ele não tem aquele conhecimento amplo do negócio do setor fiscal, ele pode sim usar essa técnica para melhorar para melhorar as possíveis perguntas que vai acontecer, para ocasionar as respostas. Então, essa técnica é muito utilizada não só no processo de auditoria, mas
o pessoal de recursos humanos usa muito, né? Quando vai fazer recrutamento e seleção, eles usam muito o brainstorm, porque é uma técnica gigante, é uma técnica assim que você consegue realmente buscar, tirar do indivíduo todas as possíveis perguntas, né, que você vai precisar das respostas. Então, é uma técnica realmente utilizada quando não há clareza sobre o tema, para jogar focos de luz sobre o tema e depois escolher o melhor ângulo. Então, é resumidamente o que eu falei, né? Então, deixa eu pegar aqui essa outra. Para decidir sobre técnicas de análise, para formular recomendações e para identificar benefícios. Então, se você observar, o brainstorm é uma ferramenta assim que os auditores, né, não só os auditores, como eu falei, mas os auditores, propriamente falando, como a gente está vendo, a auditoria, porque, assim, na verdade, o auditor, pessoal, a pessoa do auditor, a função do auditor, ele tem que ter um conhecimento muito amplo de tudo que você imaginar. O cara tem que ser bom de contabilidade, o cara tem que ser bom de financeiro, o cara tem que ser bom de marketing, o cara tem que ser bom de comercial, o cara tem que entender de recursos humanos, o cara tem que entender de economia, porque ele precisa entender de vários ângulos, de vários setores, né, da entidade, da organização, para que ele consiga buscar os possíveis erros. Porque sabe que uma auditoria, quando a empresa contrata uma auditoria, é porque alguma coisa está errada e ela precisa solucionar algo. E aí, às vezes, um problema que ele pode buscar no financeiro, o problema que ele identificou no financeiro, a solução está lá no pessoal do recursos humanos. A solução está lá no pessoal da contabilidade. Então, eles precisam, sim, dessa técnica, né? Na verdade, funciona da seguinte forma: funciona de pegar um número de pessoas da empresa, tipo, digamos que eu vou fazer uma auditoria no setor financeiro e eu vou precisar fazer, e eu identifiquei que o erro daquele setor está lá no marketing. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu, como auditor, eu posso pegar os líderes de cada área e fazer um brainstorm em uma reunião. O que é isso? É tentar buscar, jogar um tema, por exemplo, eu identifiquei que o setor financeiro está tendo uma fraude, sei lá, no aplicativo do banco tal. E aí, pronto, a tecnologia já vai me ajudar. Então, é jogar um problema, uma problemática e buscar soluções através de técnicas, através da ideia do brainstorming, que é justamente isso. É uma tempestade de ideia, e aí você vai afunilando todas as possíveis soluções até chegar num denominador comum. Isso é muito massa quando acontece isso, porque você realmente consegue chegar na solução específica, né? O método: exponha o problema e o que deseja, escreva o local que fica à vista de todos, escreva cada ideia em um papel autocolante e coloque na vista de todos. Então, isso aqui são os métodos de como pode acontecer esse brainstorm, né? Começa a formar esquemas inteligíveis de ideias com o grupo, caso a tarefa seja difícil, estabeleça critérios a serem obedecidos e o esquema de pontuação, enfim, em inúmeras coisas. Aí tem as recomendações que eu já falei para vocês agora há pouco, e aí a gente entra para quando se tem um brainstorm, gente, automaticamente tem que ter essa pessoa, os stakeholders. E aí a gente já entra nisso daqui. Então, quando você tem um brainstorm, automaticamente tem que ter os stakeholders. Né? Então, o que é isso? Consiste na identificação dos principais atores envolvidos dos seus interesses. Lembra que eu acabei de falar para vocês que quando o auditor ele não tem tanta função, né? Ele não tem tanto conhecimento abrangente, um conhecimento abrangente de determinadas áreas, ele vai buscar as pessoas eu buscaria as pessoas de cada setor para fazer um brainstorm. Então, essas pessoas que eu possivelmente vou buscar de cada setor, nada mais é do que um stakeholders. Administrativamente falando, o stakeholder nada mais é do que todas as pessoas envolvidas em um processo. E nesse caso, a gente está falando de processo de auditoria. Então, esses stakeholders são isso. São todas as pessoas envolvidas que têm interesse no processo, na resolução do conflito, na solução, realmente, da técnica, e que estão envolvidos dentro dessa auditoria. No caso, a gente está falando de stakeholders da auditoria, né? Então, os participantes são pessoas de grupo, organizações com interesse em algum programa do projeto, que eu acabei de falar, são aqueles que influenciam ou são influenciados de forma decisiva ou são importantes para o sucesso do objetivo da auditoria, enfim.
são pessoas que a gente precisa pegar eles para fazer um brainstorming com eles, para pegar as técnicas, utilizar as técnicas para chegar num denominador comum, que é o processo de auditoria. Né? Então, os exemplos de um stakeholders de auditoria, num projeto de auditoria, os doadores financiadores da empresa, ou seja, pessoas que têm ações na empresa, que colocam dinheiro dentro da empresa, são possíveis stakeholders, legisladores, gestores nacionais, operadores locais, controladores, reguladores, enfim, os próprios sindicatos, associações profissionais, associação de usuários, as próprias ONGs, enfim, inúmeras pessoas podem fazer parte, sim, dos meus stakeholders, tá certo? E aí a análise serve para identificar grupos primários afetados positivamente ou negativamente, grupos secundários, intermediários, o papel dos atores envolvidos e os conflitos de interesse entre partes envolvidas. Então, são as possíveis identificações que eu posso buscar através dos meus stakeholders. Né? E aí, gente, olha aqui, ó, o que eu acabei de falar, o resumo, né? A análise dos stakeholders, qual o método? Iniciar um brainstorm para identificar possíveis stakeholders e quando eu fizer esse brainstorm, juntar esse povo tudo, eu vou selecionar os stakeholders mais relevantes, as pessoas mais relevantes no processo, que é deles que eu vou buscar as soluções. Na verdade, gente, toda auditoria, às vezes a empresa realmente contrata os auditores, mas a própria resposta, a resposta que a empresa quer, está dentro dela, está dentro da própria empresa. O que acontece? As pessoas que trabalham, as pessoas que normalmente trabalham da empresa ficam com uma visão muito micro, e aí não conseguem enxergar. Aí quando contratam uma auditoria ou uma controladoria de fora, acaba que a galera tem uma visão macro e consegue pegar as estratégias melhor para chegar na busca da solução do problema. Né? E aí, depois de acontecer tudo isso, identificar o interesse de cada stakeholder e seu poder de influência. E aí a gente consegue chegar nos finalmente, né? Que estimar o impacto do stakeholder sobre o objetivo da auditoria, ou mais ou menos isso. Né? E aí a próxima ferramenta que pode acontecer é a famosa análise SWOT. E aí eu já falei para vocês, né, até na outra aula que foi praticamente sobre isso, só deixei aqui porque é uma sequência, né? Stakeholder na SWOT e o DVR, né? O que é a análise SWOT? A análise SWOT é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, inclusive, criada pelo marketing, né? Que é utilizada em todas as áreas, né? Para trabalhar os fatores internos que refletem os pontos fracos e fortes de cada região. Né? E os fatores externos que podem apresentar as oportunidades e as ameaças. E assim, conseguir chegar em um denominador comum. Né? Então, qual é o processo? O processo aqui no ambiente interno, né? A análise do ambiente interno, ele vai ser dividido entre forças e fraquezas. Né? As forças são características internas que podem afetar de modo positivo o desempenho da organização, e as fraquezas são características internas que podem inibir ou restringir o desempenho, ou seja, um fator negativo. E o ambiente externo, que é otimizado, né? Que é utilizado em cenários de oportunidades e ameaças, que a empresa não consegue controlar, e sim tentar melhorar todas essas técnicas. Né? As oportunidades são características externas não controláveis, com potencial para ajudar e melhorar o desempenho, e as ameaças também são características externas que não são controláveis, que podem comprometer o desempenho do ambiente. Então, o que acontece? O foco da análise SWOT, dentro do processo de consultoria. A gente, dentro do ambiente interno, tem que melhorar as forças e diminuir as fraquezas. O fato é esse. Esse é o X da questão. Dentro do ambiente externo, a gente tem que melhorar as forças e tentar eliminar as fraquezas. E dentro do ambiente externo, buscar as melhores oportunidades e eliminar as ameaças. Bom, então esse é o processo de análise SWOT dentro de uma auditoria para melhorar esse processo gerencial. Né? E passando por último, o famoso DVR. O que é isso? É o diagrama de verificação de risco. Né? Então, quando você faz... Só um minutinho. Valeu, cara. Autorizei já, viu?
Já aceitei, Guilherme. Ô, Milton. Bem-vindo, Anderson. Ei, boa tarde, cara. E aí, gente, esse, esses são. E o DVR, desculpa, senão eu vou perder o fio da meada. E por último, o DVR, que é o diagrama de verificação de risco. Quando você faz um brainstorm, que identifica os stakeholders, que lança toda a sua proposta no análise SWOT, você vai identificar os possíveis riscos para acontecer. Ou seja, analisa a criatividade das fraquezas e ameaças levantadas pela análise SWOT, considerando sua probabilidade de ocorrência, enumerando prioridades da auditoria e apontando pontos de controles e riscos associados. Pronto. Resumiu tudo isso aqui nesse diagrama de causa e efeito, que nada mais é do que uma análise SWOT. Né? Olha aqui, para a gente finalizar tudo. Né? Esse diagrama de verificação de risco, o modelo é esse. Alto, alto e baixo. Então, se a gente observar aqui, alto e baixo, né? Aumentar as forças e baixar as fraquezas, né? E baixa e alta. Aqui, ó. Opa, vamos olhar aqui. E baixa e alta. Diminuir as ameaças e aumentar as oportunidades. Pronto, esse nada mais é do que um DVR, uma auto-verificação de risco. Então, isso tem um impacto gigantesco dentro de um processo de auditoria. Então, resumindo a aula, para identificar, para trabalhar o processo de auditoria, a gente utiliza ferramentas, que as principais ferramentas são essas, o brainstorm, os stakeholders, a análise SWOT e o DVR. A gente faz o brainstorm para buscar as melhores ideias para melhorar o processo de auditoria. Depois, identifica quem são os stakeholders, que são as pessoas interessadas dentro desse processo. Faz uma análise SWOT utilizando as fraquezas, ponto forte, ponto fraco, fraquezas e ameaças. Depois faz uma análise de verificação do risco de todas aquelas ideias que nós possivelmente tivemos. E aí a gente finaliza buscando, dando as soluções das possíveis falhas encontradas no processo. Tá certo? Então, esse é o que a gente entende sobre processo de auditoria. Tá bom? Eu vou parar a gravação e aí qualquer dúvida a gente tira agora.